Fala galera, hoje é dia de Batman Acossado. É uma história da DC, escrita por Doug Moench e desenhada por Paul Gulacy no ano de 1990. Ainda durante os primeiros anos de atuação do Batman em Gotham, um psiquiatra surge colocando o vigilante como criminoso. E isso influencia até os policiais da cidade, fazendo o caçador se tornar a caça. Batman Acossado é o terceiro arco da série Legends of the Dark Knight, chamada aqui também de Um Conto de Batman, que eram histórias escritas no começo dos anos 90, sem amarra de cronologia e com autores rotativos, mas a proposta é que as HQs abordassem os primeiros anos de atuação do Cavaleiro das Trevas. O primeiro arco é Batman Xamã e o segundo é Batman Gótico. Duas histórias que eu já fiz vídeo e vai ter o link para elas aqui na descrição, se você quiser assistir. Porque Batman Acossado não tem ligação nenhuma com as HQs anteriores e não precisa de nenhuma leitura prévia para entender essa história aqui. Então, antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa com mais uma noite de crimes em Gotham, onde a polícia segue pistas sobre a quadrilha do traficante Manny Cordona, conhecido também como o Peixe. Mas o Batman chega antes, porque ele também seguia as mesmas pistas. O Homem-Morcego consegue as informações que queria, deixando o traficante nas mãos da polícia, liderada aqui pelo sargento Max Cort, um homem que odeia vigilantes. Na delegacia, inclusive, Max Cort diz ao capitão James Gordon que o Batman é prejudicial para a moral da polícia. Mas Gordon vê o Homem-Morcego como um bom aliado. Naquela noite, depois da sua atuação, Bruce Wayne volta para a mansão, enquanto James Gordon vai participar de um programa de TV ao lado do próprio prefeito de Gotham, Wilson Class, e do renomado psicólogo Hugo Strange. E o tema é se o Batman é uma bênção ou uma maldição na cidade. Acontece que o prefeito sabe que ter um vigilante mascarado atuando nas ruas é contra a lei, mas o Batman vem ajudando Gotham. Só que Hugo Strange diz que o Batman é um homem psicologicamente afetado, alguém obcecado, um egomaníaco mentalmente perturbado, motivado por nada além de traumas do passado e de um desejo de poder. Para ele, o Batman é um homem que deve ter perdido a esposa num crime violento, por exemplo, e agora quer se vingar e quer apenas espancar bandidos pelas ruas da cidade. E por mais que Gordon esteja ali defendendo o Batman, Hugo o força a admitir que o vigilante é tecnicamente um criminoso. Assim, aproveitando a conversa, o prefeito Class fecha o assunto anunciando uma nova força-tarefa anti-vigilante, com Gordon como comandante dessa operação. Quem assiste isso com atenção e irritação é Bruce Wayne, que desliga a TV e vai até a Batcaverna tentar se distrair trabalhando num novo projeto. Um veículo que o ajudaria na atuação por Gotham, uma espécie de Batmóvel. Na manhã seguinte, mesmo não querendo, James Gordon precisa reunir a força-tarefa solicitada pelo prefeito. E para isso ele escolhe como líder Max Cort, porque ele é fiel ao regulamento da polícia, mas não é tão competente assim. Ele não é um policial muito brilhante, então ele não seria uma ameaça séria para o Batman. Só que Hugo Strange era. Ele conseguiu convencer o prefeito de colocá-lo como consultor no caso e exige todos os dados existentes sobre o Batman. Naquela noite, o Homem-Morcego continuava sua perseguição ao traficante Manny Cordona, o Peixe, e vai até o local onde seria o seu armazém, voando num tipo de planador, já que o seu carro novo ainda não estava pronto. O problema é que quando Batman surge e nocauteia os capangas do criminoso e estava prestes a capturar o grande traficante de Gotham, Max Cort surge com um grupo de policiais. Aquele era um tipo de teste que Max estava fazendo com alguns policiais escolhidos para a força-tarefa de Gordon, e ao ver o Batman, eles o atacam imediatamente. E isso faz com que Manny, o real criminoso, consiga escapar dali.
Os policiais ficam mais interessados em pegar o vigilante do que em qualquer outra coisa, o que complica a vida do Batman, que, sem conseguir convencer os policiais que estava do lado deles, precisa contra-atacar para fugir do local. Enquanto isso, no apartamento de Hugo Strange, ele estava ali com o que parece ser uma mulher, e ele se mostra muito interessado e até obcecado pela mente do Batman. Tanto que ele costurou até mesmo um uniforme de Homem-Morcego, e vestindo aquilo e ficando até encantado com a ideia de poder ser como ele, de correr livre e de se fundir com a escuridão da noite, Hugo Strange tem inveja do Batman. Ele tem ódio do Batman. Depois da sua fuga do esquadrão de Max Kort, o Batman é forçado a abandonar o seu planador por causa dos ventos ruins para a viagem, e ele volta a pé para a mansão Wayne. Enquanto isso, Hugo Strange continua sentindo o poder de vestir o uniforme de Homem-Morcego, mas logo volta ao normal quando quase cai da beirada do seu apartamento, e ele desconta essa frustração na tal mulher que estava ali com ele, que era na verdade um manequim. Naquela noite, acontece um jantar na casa do prefeito Wilson Class, com pessoas renomadas de Gotham, como por exemplo Bruce Wayne e Hugo Strange. Ali, Hugo começa a expor as suas teorias de quem poderia ser o Batman e como ele deve sentir prazer na violência. Mas Catherine, a filha do prefeito, surge na conversa e diz que o Batman é mais homem que qualquer um naquele lugar. Os dias vão passando, Max Kort continua tentando encontrar o vigilante, e até a mulher gato vê as ações e se incomoda com algumas notícias na mídia que dizem que o Batman vem influenciando o aparecimento de outros vigilantes e que ela própria seria uma parceira do Homem-Morcego. O problema é que Max Kort se mostra cada vez mais obstinado, o que faz Gordon até se arrepender de tê-lo escolhido para essa força-tarefa. E numa conversa com o Batman, Gordon diz que sabe que o que ele faz é contra a lei, mas ele funciona. Então o Batman pede a ajuda dele. Eles precisam de uma forma de se comunicar mais facilmente, algo que funcione como um sinal. Assim, Gordon lhe dá a dica de que Max Kort vai invadir o armazém do traficante Manny Cordona, o Peixe. Então antes disso acontecer, é o Batman quem vai e captura o criminoso. Assim, quando o esquadrão de Max Kort surge, eles não encontram ninguém. Mas quando voltam para a delegacia, encontram o Batman com Manny capturado, oferecendo o criminoso como uma trégua, uma prova de que ele e a polícia estão do mesmo lado. Mas Max Kort não quer ouvir, e ser, entre aspas, superado por um vigilante só aumenta o ódio de Max Kort. Desse jeito, mais obcecado do que nunca, Max começa a vigiar a própria sede de polícia e vê James Gordon instalando um holofote e colando nele um pano no formato do símbolo do morcego. Um jeito de entrar em contato com ele, um bate-sinal. O problema é que assim, Max Kort percebe que Gordon tem uma aliança com o Batman. Max então faz buscas pelo escritório de Gordon e descobre que existem muitos arquivos sobre o Homem-Morcego que o capitão tentou esconder. E com isso em mãos agora, Max leva tudo que descobriu para o homem que poderia ajudá-lo a caçar melhor o vigilante. Ele leva essas informações para Hugo Strange, na esperança de destruir o Batman e de talvez acabar também até mesmo com James Gordon. Alguns dias depois, Catherine Class, a filha do prefeito, aceita jantar com Hugo Strange, mas só por delicadeza, pelo fato dele estar associado ao seu pai. Mas o jantar é um fiasco, porque Hugo Strange estava unicamente interessado no Batman. Hugo Strange volta para o seu apartamento, onde se reúne com o sargento Max Kort para discutir o seu próximo movimento. Acontece que Hugo aproveita esse encontro para hipnotizar Max Kort, dizendo que ele é tão forte quanto o Batman. E para pegar o Batman, eles precisam de recursos parecidos. Então ele lhe dá alguns equipamentos que seriam úteis para esse plano. Assim, usando espadas, adagas, um colete mais resistente e uma máscara, Max Kort se torna um novo vigilante, o Flagelo da Noite.
E como vigilante, ele vai atrás dos bandidos, mas ele é extremamente violento e mata os criminosos. Ele age de forma totalmente selvagem, deixando avisos para a polícia que ele é o novo vigilante na cidade e quer ajudar também, assim como o Batman. Desse jeito, o plano de Hugo Strange começa quando ele vai para a mídia dizendo que a existência desse tal flagelo da noite é consequência da existência do Batman. É por culpa do Batman que existem outros malucos que surgem na cidade. E isso vai alimentando um sentimento anti-vigilante em Gotham. O problema é que o próprio Batman começa a pensar nisso, que talvez a sua existência prejudica mais do que ajuda. Só que ele sabe que esse é o plano de Hugo Strange, então ele não pode morder a isca. O Homem-Morcego conversa com Gordon sobre isso, mas não tem nada o que ele possa fazer. Hugo Strange está cada vez mais próximo do prefeito, e o prefeito não confia mais em Gordon, muito menos no Batman. O vigilante precisa ganhar de novo a confiança dele e da cidade, assim como ele ganhou a confiança de Gordon quando salvou seu filho no seu primeiro ano por ali. Enquanto isso, Max Corp, como flagelo da noite, quer encontrar o Batman e vê movimento no telhado de um prédio. Ele vai pra cima achando que era o Homem-Morcego, mas aquela na verdade era a Mulher Gato. Mesmo assim, o flagelo aproveita para combatê-la, para se provar como superior. E pela sua força e técnica de luta, Max Corp consegue superá-la. Mas antes que pudesse fazer mais qualquer coisa, o próprio Batman aparece. Essa era a hora de se provar. Só que Max Corp é golpeado e percebe que ele não é bom o suficiente. Ele não é o Batman. Assim, o flagelo da noite foge, deixando o Batman e a Mulher Gato para trás. Max Corp volta para o apartamento de Hugo Strange, onde o psicólogo o influencia mais uma vez e diz que ele se saiu bem. Ele estava pronto para ser tão bom quanto o Batman, e assim ele poderia usar o seu próprio manto. Então, com uma versão do uniforme do Homem-Morcego, Max Corp é enviado para uma nova missão. Assim, o, entre aspas, Batman invade a casa do prefeito Class no meio da noite, onde ele é golpeado, deixando o prefeito nocauteado, e assim ele sequestra sua filha, Catherine Class, dizendo que agora Gotham era dele. Enfurecido com o sequestro da filha, o prefeito Class exige que o capitão James Gordon a recupere e capture o Batman em no máximo 5 dias, ou ele seria demitido. Assim, sem outra opção, Gordon permite que Max Corp e a sua força-tarefa usem até mesmo força letal contra o Batman. Isso complica a vida do Homem-Morcego cada vez mais, que se tornou o inimigo número 1 de Gotham. E enquanto se esconde pelas ruas da cidade, ele escuta numa transmissão de rádio sobre o sequestro da filha do prefeito. Imediatamente, o Batman suspeita que isso seja algum plano de Hugo Strange para tentar incriminá-lo, e com isso ele invade a cobertura de Strange e exige respostas. O problema é que Hugo Strange esperava por essa visita, e de dentro daquele manequim ele libera um gás alucinógeno que faz o Batman cair tendo visões da morte dos seus pais e grita chamando pela sua mãe. Com isso, Hugo Strange percebe que tinha errado numa coisa. O Batman não foi alguém que possivelmente perdeu o filho ou a esposa num crime, mas alguém que perdeu os pais. A sua motivação não vem de algum crime recente, mas de algo da sua infância. Assim, Hugo Strange liga para Max Corp pedindo dados de crimes dos últimos 20 anos que tenham deixado algum garoto órfão na cidade. Enquanto isso, com as alucinações da morte dos seus pais, o Batman acaba caindo no rio de Gotham e é levado pela correnteza. Na manhã seguinte, Gordon encontra Max Corp dormindo em cima da sua mesa na delegacia e percebe que ele tem vários documentos espalhados, até mesmo com pesquisas sobre os assassinatos de famílias nos últimos 20 anos. Tudo isso era sobre o Batman, e todas essas informações iam diretamente para Hugo Strange. Com isso, o psiquiatra já tinha deduzido a identidade secreta do Homem-Morcego.
Na mesma manhã, o Batman desperta num pier e volta esgotado até a mansão Wayne. O problema é que ao entrar na sua própria casa, Bruce Wayne encontra Alfred ferido e caído no chão, e em todos os cômodos existiam manequins de Thomas e Martha Wayne, dizendo que a morte deles era culpa de Bruce, e eles tinham voltado dos mortos para puni-lo. Bruce destrói aqueles manequins e sabe que aquilo era obra de Hugo Strange. E cada vez mais cansado e quase entrando em colapso, o Batman corre para o único lugar onde ele pode fugir de si próprio. Ele corre para a Batcaverna. O Batman se isola na Batcaverna, e enquanto isso, pelas ruas, o Flagelo da Noite continua atuando como vigilante da forma mais violenta possível. Mas um tempo se passa, e recuperado agora, o Batman faz uma ligação para James Gordon, porque ele tem um plano. Nesse meio tempo, o Homem-Morcego finalizou o projeto que estava desenvolvendo, o seu Batmóvel. E com o veículo agora, ele vai mais uma vez ao encontro de Hugo Strange. O Batman surge naquela cobertura de novo, e Strange, que estava vestido com aquela roupa falsa de Batman inclusive, diz que ele derrotou o Homem-Morcego. Ele é superior. Criar um farsante do Batman foi muito fácil, e ele com certeza o fez ter pesadelos com seus pais mortos. Mas o Batman diz que não sabe do que ele está falando. Os seus pais estão vivos no Paraguai. Ele não sabe quem Hugo Strange acredita que ele seja, mas ele está errado. Então nesse momento o comissário Gordon e um policial surgem. Eles ouviram Hugo Strange dizendo tudo aquilo. Ouviram sobre a farsa que ele criou para acusar o Batman. Ou seja, Hugo Strange é o culpado de tudo. Inclusive o policial encontra a filha do prefeito presa ali num dos quartos. Mas Hugo Strange ataca o policial e foge pela cobertura do prédio. E do lado de fora, a força-tarefa de Max Kort aparece, disparando em quem eles acham que era o Batman. E o atingindo, Hugo Strange cai ferido no rio de Gotham, e assim ele desaparece. Mas o seu corpo não foi encontrado. Com a principal ameaça controlada, ainda faltava o seu capanga, o Flagelo da Noite. E James Gordon diz para que o Batman tente procurar por Max Kort. Max se preparava para mais uma noite como vigilante, até que é encontrado pelo próprio Batman, onde um combate coloca as habilidades dos dois à prova. O Flagelo da Noite usava suas adagas e espadas para atacar, o que complicava a situação, mas o Batman recebe um apoio. A Mulher Gato aparece e com o seu chicote ela desarma o Flagelo da Noite, uma forma de devolver o favor ao Batman por tê-la ajudado um tempo antes contra ele. O problema é que Max Kort consegue correr até o seu carro e fugir em direção ao quartel da polícia. Mas agora, com o seu Batmóvel, o Batman consegue acompanhá-lo. Max chega no quartel da polícia, mas fantasiado de Flagelo da Noite, ele é confrontado pelos seus colegas policiais. Ele tira a máscara e se revela. E nesse momento o Batman chega dizendo que Max Kort era o vigilante que auxiliava Hugo Strange e que inclusive sequestrou a filha do prefeito. Então quando James Gordon surge lhe dando voz de prisão, Max Kort se irrita e pega a arma de um dos policiais, pronto para disparar no próprio capitão da polícia. E antes que pudesse fazer alguma coisa, os seus colegas disparam, protegendo o capitão James Gordon e matando Max Kort. Tudo foi resolvido, e em gratidão ao Batman e a Gordon, o prefeito ordena o fim da força-tarefa antivigilante. E por mais que o Batman ainda não seja oficialmente aceito, ele tem a confiança restaurada tanto do prefeito como dos policiais e do povo de Gotham. Mesmo não querendo admitir, todos sabem que a cidade precisa dele. Gotham precisa do Batman. E é desse jeito que termina a história. Batman Acossado é, para muitos, um dos melhores arcos dessa série de Um Conto de Batman. E para mim, dessa série de quadrinhos, é a minha história favorita.
O roteiro é muito bem feito, reintroduzindo aqui, depois da crise nas Infinitas Terras, o vilão Hugo Strange com uma complexidade psicológica muito maior do que o cientista maluco que ele era retratado no pré-crise. A narrativa é instigante e a arte é de altíssima qualidade, mostrando até as poses corretas dos golpes nas cenas de ação, o que torna tudo mais fluido e até realista do ponto de vista artístico. O único ponto negativo talvez seja a inutilidade da mulher gato nessa história toda. Mas mesmo assim, é um ótimo quadrinho, que aborda ainda os primeiros anos do Homem-Morcego, mostrando a consolidação do Bat-Sinal, a criação do Batmóvel e a construção de confiança de Gordon e de toda a polícia com relação ao Cavaleiro das Trevas. Algum tempo depois, a história com Hugo Strange teve sequência no quadrinho Batman Terror, mas o arco que seguiu acossado foi Batman Veneno. Um arco que gerou muita consequência e levou à formulação de um inimigo que causou até mesmo a queda do morcego. Mas para falar um pouco mais de Batman Veneno, isso é história para o próximo vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.